o gráfico que a gente mais usa, mostrei para vocês o que é análise técnica e agora a gente vai vir para essa parte aqui que é a teoria de Dow, tá? Bom, a teoria de Dow foi desenvolvida por Charles Dow, fundador do Wall Street Journal e criador do índice Dow Jones, e ainda no século XIX. E até hoje é a base da análise técnica. Então, a teoria que ele criou é a base da análise técnica. Então, existe até hoje. A teoria aborda a movimentação dos preços de ações de acordo com os seguintes fundamentos. Os preços descontam tudo. Para Charles Dow, todos os fatores que afetam os preços das ações já estão incorporados aos seus preços, ou seja, exceto o que ele chamou de ato de Deus, né? Que são o quê? Furacões, terremotos, guerras, calamidades, pandemias, né? Que são coisas raras que acontecem, né? Então, acontecimentos raros, ou seja, mesmo imprevisíveis, tais fatos são rapidamente assimilados ao preço, ou seja, o mercado rapidamente ele se adapta àquele momento, né, de calamidade, ou seja, tipo uma pandemia, enfim, um furacão, um terremoto que mexe com toda a economia, né, de um país, de uma moeda, entendeu? Então a teoria é que, mesmo acontecendo isso, mesmo que seja imprevisível esses fatos, eles são rapidamente assimilados ao preço, né, do mercado. Então, assim, se todas as notícias, informações e fatos relevantes que poderiam influenciar na valorização ou desvalorização do ativo já estão embutidos no seu preço. Ou seja, Dow concluiu que é possível avaliar cotações, estimar preços e decidir pela compra ou venda de um ativo, avaliando apenas as variações de preço em uma função de tempo. Ou seja, nenhum outro tipo de estudo é necessário. Então, assim, o que ele quis dizer aqui é que só com esse tipo de análise, que é uma análise técnica, você consegue já, sim, operar e tomar decisão de compra ou venda de um ativo, de uma ação. Enfim, e você não vai precisar de nenhum tipo de outro, nenhum outro tipo de análise para poder aí tomar sua decisão, beleza? Então, vamos lá. O mercado, ele se move em tendência. Segundo Dow, o mercado segue em tendências de alta, baixa ou lateralizada. Tá? E isso está no meu canal do YouTube, eu expliquei lá. A tendência de alta estabelece quando os movimentos de alta são maiores que os movimentos de baixas e vice-versa. Isso aí já é bem óbvio. Se os movimentos são do mesmo tamanho, temos uma consolidação ou lateralização e não é tendência, tá? Então, tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes, ou seja, maiores que os outros, maior que o anterior, assim como as ondas do mar quando a maré sobe, entendeu? Então, cada nova onda avança um pouco mais que a anterior e recua um pouco menos na areia da praia, entendeu? Então, por exemplo, aqui é uma tendência de alta, então esse topo aqui é maior que esse e esse topo é maior que esse, entendeu como funciona? E a tendência de baixa é o inverso, né? É formada por topos e fundos descendentes, assim como as ondas do mar quando a maré baixa. Cada nova onda avança um pouco menos que a anterior e recua um pouco mais nas areias da praia. Ou seja, um topo menor que o outro. Então, esse topo é menor que esse topo é menor que esse e esse menor que esse. Isso aqui é uma tendência de baixa, uma tendência baixista, tá? Então, aqui é a lateralização e consolidação. O mercado ele não avança de um determinado topo e não recua de um determinado fundo, preste atenção. Ou seja, ele anda de lado, né? Então, o mercado ele tem uma região, né? Onde ele respeita, ele nem passa esse fundo e nem passa esse topo, ele anda de lado, entendeu? Então, isso aqui se chama lateralização. Então, aqui tem a tendência primária, secundária e terciária. Tendências são desdobradas em três fases: primárias de prazo mais longo, secundárias de médio prazo e terciárias de curto prazo. Ou seja, a tendência primária é a tendência principal, um movimento longo que pode ser de alta ou de baixa. Ou seja, você visualizando o gráfico de forma macro. Então, aqui vou dar um exemplo, tá, pessoal? Cadê? Deixa eu só excluir isso aqui tudo para vocês entenderem, tá? Então, isso aqui, gente, é uma tendência primária. Tá vendo? Como ele diz aqui,
um movimento longo que pode ser de alta ou de baixa. Então, a tendência primária aqui é um movimento longo de alta, tá vendo? Então, isso aqui é uma tendência primária, beleza? A tendência secundária. Dentro da tendência primária, existe uma oscilação menor, chamada de tendência secundária, na qual o preço se passa por uma correção, mas segue subindo ou descendo segundo a tendência do momento, seja ela de alta ou de baixa. Então, exemplo, ó, vocês veem que isso aqui, esse movimento todo aqui é uma tendência primária. Só que dentro dela existem tendências secundárias, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Um movimentozinho pequeno de baixa, seguindo de outro movimento pequeno de alta. Ou seja, a tendência secundária, ela forma a tendência primária. Entendeu? Então, ela vai andando por dentro, vai formando aquela tendência primária. Tá entendendo? A tendência terciária são movimentos menores que estão presentes dentro da tendência secundária. Elas se comportam em relação às tendências secundárias da mesma maneira que as secundárias em relação às primárias, mostrando uma oscilação ainda menor. Então, por exemplo, aqui eu estou no gráfico de 1 hora, tá vendo? Se eu diminuir aqui o tempo, eu vou ter mais tendência, tá vendo? Então, esses movimentos aqui, que são aqui, tá vendo? São tendências terciárias, tá? Quando você diminui o gráfico, ó, ele aparece muito mais movimentação, entendeu? Isso aqui são as tendências terciárias que formam a tendência secundária e a secundária que formam o evento macro, né? Que aí se transforma na tendência primária, beleza? Então, e as fases do mercado, né? Segundo a teoria de Dow, o mercado tem 3 momentos principais na tendência de alta e 3 momentos principais na tendência de baixa, ou seja, fases do mercado: acumulação, o mercado crê que o cenário pode melhorar, mas as notícias são ruins; alta, notícias de lucro melhorando, nota-se um avanço firme; euforia, notícias favoráveis, mercado fervilhando e volume crescendo. Em fase do mercado de baixa, distribuição, investidores mais experientes se desfazem de suas posições; pânico, isso aqui é muito bom vocês anotarem, tá, pessoal? O pânico, ele aumenta muito o número de investidores se desfazendo de suas posições, ou seja, um investidor inexperiente, né, e aí ele fica ansioso, ele fica com medo e faz o quê? Se desfaz ali daquele ativo. Então, vamos supor que ele comprou, né, um exemplo aqui, ó, por exemplo, vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, de um momento de pânico aqui, né? Então, por exemplo, aqui o mercado, ele vem de uma alta, certo? E aqui ocorre um fato que ele cai, ele começa a dar indícios de queda. Então, um investidor, vamos supor que ele comprou nessa região aqui, gente, ó, presta atenção, o investidor comprou nessa região aqui, ó, tá vendo? Então, ele comprou e o mercado segue lucrando, ou seja, segue nisso aqui, ó, tá vendo aqui? Alta. Notícias e lucro melhorando, nota-se um avanço firme. Então, a gente tem um avanço firme do mercado. Só que aí, ele começa a vir aqui, ó, começa a ter uma fase de mercado de baixa, né? Então, ele começa a ocorrer o que? A distribuição, né? Que os investidores vão jogando o preço para baixo, né? Só que aí, gente, isso aqui é só questão de manipulação, né, do mercado, né, dos investidores, onde eles vendem barato ou vendem caro, e aqui eles acabam comprando barato e o preço volta a subir. E nesse momento aqui, né, quando o mercado ele cai, o investidor ele começa a ter pânico, né, ele acha que vai voltar tudo e vai perder dinheiro. Então ocorre o que? O pânico, ele vai lá e se desfaz dessa posição e deixa de lucrar mais um pouquinho, infelizmente, né? Então essa é uma das principais fases que acontece, tipo, todas as horas, né? Então, e a terceira, baixa e lenta. Os preços atingem os níveis mais baixos, fazendo com que os investidores que ainda não venderam encerrem suas posições. O volume de negociações despenca. Entendeu? Então, princípio da confirmação. O princípio da confirmação estabelece uma tendência que uma tendência só estará confirmada se for corroborada por mais de um índice, ou seja, cotações de ações PN ou AN. Se ambos os índices mostrarem a tendência, o investidor pode considerá-la confirmada, tá? Então, o volume deve confirmar a tendência. Além dos índices, a mudança de tendência também precisa ser confirmada pelo volume de compra e venda dos ativos.
Este princípio estabelece que na mudança de tendência de um ativo, seu volume de negociações aumenta de forma expressiva. Ou seja, a tendência de alta, volume aumenta quando os preços sobem e diminui quando os preços caem. Tendência de baixa, volume aumenta quando os preços caem e diminui quando os preços sobem. Então, é coisa básica, pessoal. Aqui, ó, tendência de alta, ó, e aqui a tendência de baixa, tá bom? Então, a tendência ela só vai continuar até surgir um sinal, aliás, a tendência continua até surgir um sinal efetivo de reversão, tá bom? Então, a tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta, até que a nova tendência se confirme. Considera-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Ao levar esse princípio em consideração, o investidor evita tomar... isso aqui é importante, o trade investidor, ele evita a troca prematura de posição, que aí é o pânico, né, pessoal? Então, recapitulando, preste atenção. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta, até que a nova tendência se confirme. Considera-se que a tendência antiga segue em vigor, tá bom? Apesar dos sinais aparentes de mudança. Então, assim, mesmo os sinais aparentes de mudança, você não tem uma confirmação, né? E lá na frente vocês vão entender, vocês vão conseguir identificar esses sinais, entendeu? Então, aqui, vocês podem ver que aqui eu tive uma alta e aqui indícios de queda. Só que aqui a gente consegue ver que esses pavis, são preços rejeitados, ou seja, não teve força. Então, ele só fez uma correção e voltou, ou seja, a tendência de alta, né? Se a gente colocar aqui, no longo prazo, tá vendo? Presta atenção. Então, a tendência de alta, gente, ela continua em quê? Em vigor, entendeu? Então, aqui, teve uma correção e agora está subindo. Você está entendendo? Então, assim, isso aqui, quando você começa a entender, você começa a ver que, tipo, você não precisa tomar decisões prematuras, né? Decisões precipitadas, tá bom? Então, um dos sinais que podem identificar uma mudança na tendência é a formação de pivôs. Os pivôs surgem quando os preços fazem zigue-zague contra a tendência atual. Então, mostrando dois topos e um fundo ascendente logo após a tendência de queda, ou dois fundos e um topo descendente após a tendência de alta. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma tendência de queda, tá? E aqui, né, eu começo a ter dois fundos, né, ascendentes, né, mostrando um ponto de pivô e uma nova tendência. E aqui a mesma coisa, um exemplo de pivô de baixa, eu tenho aqui uma alta e aqui eu tenho topos descendentes, tá vendo? Um menor que o outro. E aí eu tenho aqui uma provável confirmação de que de baixa, pessoal. Então, topos e fundos, né? Esse aqui é bem legal. Topos e fundos. O que faz um preço cair ou subir é a relação entre a oferta e demanda. Seguindo essa lógica é que são formados os topos e fundos. Os topos são formados quando existe uma força maior de compradores, elevando o preço do ativo até o ponto em que essa força compradora é superada pela força vendedora. Neste ponto, o preço do ativo para de subir e começa a cair. Este ponto é chamado de topo. Os fundos são formados quando existe uma força maior de vendedores baixando o preço do ativo até o ponto em que a força vendedora é superada pela força compradora. Assim, o preço do ativo para de cair e começa a subir. Então, aqui eu tenho um topo e aqui eu tenho um fundo. Exemplo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo, perdão, e aqui eu tenho um topo, entendeu? E aí, ele vem aqui e forma outro fundo. Só que dentro dessa... Lembra que eu falei? A tendência primária. Dentro dessa tendência primária tem o quê? A tendência secundária. Então, aqui eu tenho um topo, fundo, fundo. E se a gente colocar num tempo menor, né, vai ver mais e mais topos e fundos, que aí é a tendência